Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui conosco no nosso desafio do portunhol ao espanhol. E eu queria falar um pouco sobre as regras. Então, a gente tem que, além de estar no grupo do WhatsApp, a pessoa que está concorrendo à vaga do nosso curso, ela tem que enviar as 3 tarefas que serão dadas ao longo dessas 4 aulas, até domingo, meio-dia. E no caso, a pessoa que for sorteada, ela tem que estar presente na live de domingo às 7h07 da noite, horário Brasília, no Instagram com a gente. Então, não se esqueçam dessas regras e se vocês quiserem compartilhar as suas tarefas nos stories do Instagram e marcar a hashtag desafio do portunhol ao espanhol, a gente vai ficar também muito feliz. E para começar a nossa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre pronomes. E quais que são os pronomes? A gente tem os pronomes pessoais, que é o que a gente vai ver hoje. E eles são yo, tu, ele, que no caso significam eu, você e ele. Esses são os pronomes pessoais no singular, certo? E como que eu utilizo eles? Quando eu quero falar e me referir a mim, eu utilizo yo. Então, por exemplo, yo como verduras, certo? Então, yo, eu, o verbo e o substantivo. E se eu quero falar de você comer verduras, de você comer legumes, eu vou falar tu comes verduras. E ele ou ela. Ele sempre com acento, quando a gente se referir a um pronome, ele come verduras. Lembrem-se de uma coisa também. No espanhol, a gente sempre, quando vai colocar acento, coloca esse acento aqui, que no caso é o único que existe no espanhol, certo? A gente não tem esse acento, nem esse acento aqui também, não. Eles não são utilizados no espanhol. E agora a gente vai aprender sobre os pronomes pessoais no plural. Deixa eu só deletar aqui. Yo, tú, él. Ahora tenemos nosotros, vosotros y ellos o ellas. Lembrem-se uma coisa. Nosotros, nós, vosotros, vós, e ellos ou ellas, eles, elas. Esse pronome aqui é um pronome que funciona da seguinte maneira. A gente aprende ele, aprende como conjugar, aprende a utilizar ele
mas normalmente quem utiliza ele é o povo que mora na Espanha. Quem mora fora de Espanha só utiliza quando é de extrema formalidade. Por exemplo, se vocês vão ir visitar a Rainha Isabel, vocês vão falar com ela de vós, de vosotros. Mas é o único caso que nós latinos-americanos utilizaríamos vosotros. Mas na Espanha, eles acostumam a utilizar sim. Normalmente usamos nosotros, ellos ou ellas. E para utilizar, a gente coloca um exemplo. Nosotros comemos verduras. Vosotros coméis verduras. E ellos comem verduras. Então a gente vê, a gente aprende, utiliza na escrita, mas na prática só quando a gente for para o Palácio Real. Então aqui a gente vê os outros pronomes no plural, certo? Agora a gente vai ver um pouco sobre preposições. Antes de preposições, só vamos ver os artigos singular, plural, feminino e masculino. A gente tem el para masculino e la para feminino. E o plural de el, elos e de la, las. Prestem atenção. Quando ele é um artigo, ele não tem acento. Só tem acento quando é um pronome. E como que a gente utiliza esses artigos? El árbol es muy grande. Los árboles son gigantes. Y la plaza es muy bonita. Las plazas son lindas. A gente vê aqui como utiliza cada um deles. E lembrem-se que não existe artigo lo para quando a gente quer utilizar com gênero masculino. A gente só utiliza artigo lo para substantivos neutros. Então, sempre ele, sem acento, e no plural, los. E quando a gente quer colocar com um substantivo neutro, a gente coloca lo. E agora vamos aprender duas preposições. São 17 e a gente vai aprender hoje duas delas. A primeira é a, que pode nos indicar a direção, lado, ou e, na verdade, e finalidade. O que a gente pode falar de direção? Maria, onde fica o supermercado? Queda a la izquierda de la plaza.
Então, está nos falando a direção. Lado seria lugar, por exemplo. No caso, eu falo assim, para que vocês entendam melhor na tradução. Quando eu falo sobre lado e falo assim, eu vou a la playa. E finalidade é quando eu quero indicar, por exemplo, foi feito à mão. Então, foi hecho a mano. Isso nos indica a finalidade, ou seja, ele foi feito à mão. A finalidade, o lado e a direção de como a gente pode utilizar, então, essa preposição, a. E a próxima preposição vai ser com. E que com pode nos indicar? Pode nos indicar companhia, pode nos indicar conteúdo e pode nos indicar meio. Com, quando a gente vai utilizar como companhia, a gente coloca, por exemplo, Maria fue al súper con Juan. Ok? Aqui, quando a gente quer, então, esse é nosso exemplo de companhia. E quando a gente quer falar sobre conteúdo, a gente vai falar, então, conteúdo la mesa con sillas cuesta R$1000. Então, aqui ele nos indica conteúdo. E por último, meio, ou seja, quando eu quero indicar por qual meio foi feito. Por exemplo, la carta foi escrita com lápis. Então eu vejo esses 3 exemplos de como eu posso usar essa preposição, certo? A gente vai mandar agora, logo assim que terminar a aula, a tarefa. E vai ser a primeira tarefa que vocês vão ter que enviar para a gente até no domingo, meio-dia, certo? Muito obrigada e amanhã eu te espero para mais uma aula.